caros alunos, alunas, eu sou a professora Luana Leão e nesse momento nós estudamos juntos a disciplina de Ações de Engajamento do Consumidor. Nessa aula 2, o nosso principal objetivo é conhecer alguns dos principais conceitos sobre o que a gente denomina hoje de direito digital. Eu sou a professora Luana Leão, sou mestre em Direito Negocial, professora de disciplinas jurídicas e advogada. Nosso maior objetivo na aula de hoje é conhecer quais são esses conceitos que se relacionam com o direito digital e como o universo jurídico tem estabelecido relações, tem estabelecido conexões com o universo digital, dando origem, inclusive, a um estudo específico que é o que a gente chama, que é o que se encaixa dentro da denominação de direito digital. Para começar o nosso estudo, a gente vai contextualizar, através do nosso material, alguns dos principais pontos que vão ser discutidos na nossa aula de hoje. Vamos acompanhar no quadro que, na aula de hoje, a gente tem como proposta estudar o que é a sociedade da informação, como a informação se tornou um dos maiores elementos que se estabelecem, através do qual se estabelecem as relações sociais, promovendo inclusive um fenômeno que a gente chama de virtualização das relações. O quanto as relações sociais passam pelo universo digital, passam pelo universo virtual. E foi justamente essa virtualização das relações sociais que fez com que a gente desenvolvesse, dentro do nosso ordenamento jurídico, uma disciplina específica para abordar essas conexões, essas inter-relações entre o direito e o universo digital, que é o que a gente chama hoje de direito digital. Um dos nossos maiores problemas relacionados ao mundo digital diz respeito à privacidade. E é por isso que algumas normas jurídicas se dedicam exclusivamente a tutelar a privacidade dos usuários no ambiente digital, a privacidade na rede. A evolução da internet fez ainda com que a gente pudesse conceber a inteligência artificial. E a inteligência artificial dá origem à internet das coisas, que faz com que a gente possa atribuir uma inteligência aos objetos através da internet e potencializar a sua utilização. A gente também precisa pensar sobre quais são os aspectos de proteção da propriedade intelectual. No mundo que está extremamente conectado em rede, no mundo que está ligado na internet, a gente precisa estabelecer qual é a proteção jurídica que os conteúdos que são veiculados em rede e que concretizam a propriedade intelectual possuem no âmbito da internet. Nós vamos pensar aqui que o ambiente digital, que é a internet, as redes sociais e todo o cenário digital que a gente acompanha hoje em dia não é um ambiente que esteja à margem da nossa legislação, mas é, na verdade, um contexto que inspira ainda mais preocupações. A internet, portanto, é um ambiente em que as relações sociais vão se concretizar e, portanto, é um ambiente que vai ter que guardar compatibilidade com a nossa legislação. Nós vamos ter que pensar em mecanismos próprios da nossa legislação para que eles possam se compatibilizar com o universo digital, com as demandas de uma sociedade da informação e principalmente com essa aceleração dos nossos meios de comunicação, que também são capazes de influenciar diretamente o comportamento do consumidor e influenciar a produção legislativa sobre esse conteúdo. Cada vez mais a gente se vê submerso em um ambiente que seja digital, o mundo do consumo está diretamente relacionado com isso e é por conta disso que o nosso ordenamento jurídico, que as nossas normas jurídicas também vão estar voltadas para esse contexto, também vão estar desenvolvendo uma preocupação com esse ambiente digital e com as relações sociais que acontecem em rede. E é para isso que serve a disciplina de direito digital, é para isso que serve essa parte do ordenamento jurídico que vai lidar justamente com as inovações que a internet produz nas relações sociais, com a virtualização da comunicação e com as redes sociais. Para saber como o direito vai interpretar essa nova realidade, que é a realidade digital, e como isso vai afetar as várias relações sociais que se desenvolvem através das redes, a gente precisa partir de um conceito essencial, que é o conceito de sociedade da informação,
que é justamente o paradigma social em que a gente se encontra hoje e que produz reflexo também no nosso ordenamento jurídico. Vamos acompanhar no quadro que a sociedade da informação, ela vai partir exclusivamente da internet. Então, a gente precisa entender como a internet nasceu e o que ela representa hoje para o nosso modelo social. Inicialmente, a internet nasceu como uma rede de armazenamento de dados para fins militares. A internet não foi concebida para receber dados relativos ao consumo ou para permitir a interação social, mas ela foi criada exclusivamente para fins militares. E é na década de 90 que ela passa a ser mais popular, que ela passa a ser utilizada também com outras finalidades. Da década de 90 para cá, a gente tem um espaço curto de tempo, mas que foi suficiente para que ela se tornasse o nosso atual modelo de comunicação e de interação social. Atualmente, a internet não serve mais apenas para o armazenamento de dados, como ela foi criada para fins militares, mas ela serve hoje para a gente estabelecer relações sociais com outras pessoas, para a gente promover interação afetiva entre os seres humanos, para a gente ter um espaço de consumo, para a gente ter a possibilidade de exposição de opiniões, de conteúdos relacionados à nossa vida privada. A internet hoje é o nosso maior canal de comunicação. Ele tem uma agilidade muito significativa que contribuiu muito para essa expansão da internet, e ela vai facilitar também a comunicação entre distâncias geográficas, o que fez também com que ela fosse potencializada. A internet foi capaz de eliminar as distâncias geográficas e de eliminar também as barreiras de tempo para a comunicação. E é justamente por isso que ela é atualmente o nosso mais intenso modelo de comunicação utilizado. E essa preponderância que a internet possui no nosso modelo de comunicação, nas nossas interações sociais e nas várias mudanças que foram ocasionadas a partir disso, vão dar origem a um novo paradigma social, que é a sociedade da informação. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito da sociedade da informação, a gente vai ter a ideia de uma sociedade pós-industrial que tenha sido baseada no conhecimento e tenha tido uma sustentação em uma economia fortemente estabelecida na produção de bens que são resultantes da atividade intelectual. Então, a sociedade da informação baseada, estruturada no conhecimento, faz com que o conteúdo seja o nosso maior vetor de produção, o nosso maior fator para produzir riquezas. E é por isso que a sociedade da informação ela encontrou justamente na internet o seu meio propício de desenvolvimento. Porque a internet serve justamente para a gente propagar, para a gente divulgar esse conhecimento, essa produção intelectual, esses bens que passam a ser agora os nossos maiores vetores de consumo. O consumidor, na atualidade, é um consumidor que busca por alguém que esteja inserido na internet, por informações sobre o seu produto, e essas informações e esse conteúdo veiculado na internet é muito mais que um produto, né? Passa a ser justamente a identidade que o fornecedor, que o prestador de serviços tem no ambiente digital. E essa sociedade da informação calcou justamente a sua base na ideia de conhecimento, de conteúdo, de produção intelectual, muito mais naquilo de bens e produtos que tenham um aspecto físico. Hoje em dia a gente pode conceber produtos que são exclusivamente virtuais. E esse cenário da sociedade da informação, que é propagada especificamente pela internet, dá origem a um termo que a gente chama de cyberespaço ou espaço virtual. Vamos acompanhar através do nosso material que o cyberespaço ele vai se desenvolver a partir da revolução dos mecanismos de comunicação. E essa revolução nessas formas, né, nessas possibilidades de comunicação, fizeram com que a gente pudesse ter um espaço em que a gente vai pulverizar as barreiras que são impostas pela distância. O ambiente virtual ele vai ser possibilitado de sentir,
ver, ouvir e interagir sem as barreiras geográficas que a distância poderia impor. Então, o cyberespaço ele passa a ser agora um contexto social, ele passa a ter uma interação social que permite o estabelecimento de relações, que permite a construção de estruturas sociais exclusivamente em ambiente virtual. Atualmente, a gente discute muito o potencial das redes sociais. E a ideia de rede social vem justamente desse tecido pulverizado da interação social que pode acontecer no ambiente virtual. E é isso que dá origem ao cyberespaço. É claro que o crescimento, o surgimento do cyberespaço pode ser apontado como uma significativa revolução, como uma significativa vantagem. A possibilidade de interagir socialmente sem as barreiras das limitações geográficas é com certeza um grande avanço. Mas a gente também não pode deixar de se preocupar com os riscos que são envolvidos no cyberespaço, com as possibilidades de prejuízo aos nossos bens jurídicos, aos nossos direitos, que são veiculadas no ambiente virtual. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito dos riscos cibernéticos, a gente vai falar que esses riscos eles estão intimamente ligados, eles estão intimamente conectados com o comportamento que o consumidor desenvolve na internet. Então, falando em comportamento do consumidor da internet, a gente vai olhar por o modo como ele navega em rede, pelas redes sociais, e a gente vai ter a possibilidade de se utilizar de um poder de influência das grandes marcas que estão inseridas nesse cyberespaço e que podem aí influenciar a decisão de compra e de conexão do consumidor com um determinado serviço, com um determinado produto. Então, a gente vai precisar desenvolver uma preocupação jurídica significativa com essa navegação do consumidor em rede e como ele vai ser tutelado, ou seja, como é que o consumidor, como é que as pessoas que interagem no cyberespaço, elas vão poder, de alguma forma, encontrar proteção da sua privacidade, proteção da sua integridade, proteção contra as práticas abusivas que podem se verificar no ambiente virtual. O modo como o consumidor vai navegar em rede passa a ser agora uma preocupação jurídica diante dos riscos que o cyberespaço expõe. Não dá para a gente fazer um estudo sério e comprometido sobre o direito digital sem passar por uma etapa que é a avaliação da comunicação em rede. Como é que a internet e a utilização das redes cibernéticas puderam potencializar e puderam alterar de modo tão rápido e de maneira tão significativa as nossas formas de comunicação? A respeito desse assunto, vamos acompanhar no quadro um conceito extremamente importante, que é a necessidade de que a gente tenha a construção de uma plataforma de modo virtual que seja pautada na ética. Então, a ideia de que a comunicação se dá dentro da internet, se dá a partir dessa sociedade da informação, vai demonstrar a importância que a gente tem da utilização adequada da comunicação e da preocupação que a gente precisa ter com a necessidade de construir uma plataforma que seja ética, uma plataforma que esteja preocupada com o consumidor, com o respeito dos seus direitos e principalmente com a observância dos direitos fundamentais dos usuários que estão inseridos nesse contexto de comunicação em rede. E a partir disso a gente vai pensar então no cenário da comunicação em rede. A gente vai precisar, a partir disso, construir mecanismos de privacidade dos dados que são veiculados em rede. Nós vamos precisar pensar em fatores de identificação do usuário na rede para que a gente possa garantir a estruturação de uma plataforma de comunicação que tenha um compromisso ético. Principalmente porque essa plataforma ela passa a ser utilizada para difusão de conhecimento, para difusão de conteúdo. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito dessa difusão do conteúdo,
a gente vai observar que essas novas tecnologias, as novas tecnologias da comunicação e da informação, elas vão implementar uma nova estrutura de economia. E esse novo formato de economia, ele tem algumas vantagens, principalmente relacionados ao barateamento dos custos de produção da informação e também a facilitação dos mecanismos de reprodução e de difusão do conteúdo informativo e comunicativo. Então, alguém que está em rede consegue, portanto, difundir o seu conteúdo, consegue difundir a sua comunicação de maneira muito mais facilitada do que em ambiente físico. A internet e as redes potencializam onde o conteúdo pode chegar e a quantidade de pessoas, a quantidade de usuários que podem ser atingidas com esse conteúdo. Isso faz com que a gente tenha uma preocupação sobre o conteúdo que está sendo veiculado em rede e como ele vem sendo utilizado. A difusão do conteúdo em rede vai se pautar por um critério de universalização. Vamos acompanhar através do nosso material que, a respeito da universalização, que é uma característica significativa da comunicação em rede, a gente vai se deparar com a realidade de que é impossível mensurar, é impossível medir a quantidade de informação e a quantidade de conteúdo que está sendo compartilhada na internet. Principalmente porque a gente vai ter uma parte desse conteúdo sendo propagado de modo automático, por meio da utilização do que a gente chama hoje de Big Data, que são os grandes dados. A gente vai observar que nós temos uma estrutura de inteligência artificial que vai ser pautada em algoritmos que vão identificar qual é o potencial público para receber esse conteúdo e como esse conteúdo pode chegar aos seus usuários. A ideia de que hoje o nosso produto de maior valor, ou seja, aquele produto que mais tem valor no nosso ambiente de consumo hoje, são os dados. E a forma como esses dados são utilizados. Ter acesso ao usuário e saber como o seu conteúdo pode chegar a esse usuário é com certeza um dos maiores fatores de privilégio, um dos maiores fatores de sucesso de uma determinada atividade em rede. E é justamente a universalização desse conteúdo, ou seja, o fato de que o seu conteúdo pode chegar a um número indeterminado de pessoas, inclusive de modo automático, a partir dos algoritmos de engenharia que são construídos para isso, que faz com que a gente tenha que ter uma preocupação sobre como o consumidor é atingido por essa política de difusão de conteúdos. A partir disso, a gente vai acompanhar no quadro uma preocupação que existe, que é com o direito de acesso à informação. A ideia aqui é que essa sociedade da informação, essa sociedade que se desenvolve no ciberespaço, ela vai ser marcada pelo domínio do conhecimento como o principal produto dessa indústria da economia da informação. Isso significa que a gente precisa ter uma proteção ao direito de acesso à informação, de modo que a gente possa garantir o exercício da liberdade de pensamento nesse ambiente e também da liberdade de expressão. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia de que nós não temos nenhuma liberdade, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão ou mesmo a liberdade empresarial como ilimitadas, mas a gente vai precisar achar um ajuste entre uma conotação que a gente chama de aspecto cultural e uma conotação de aspecto comercial que vai ser observada no ciberespaço. A informação, ela vai se adaptar a essas novas realidades e vai produzir um certo tensionamento, vai produzir um certo conflito entre o que a gente chama de aspecto cultural da informação e aspecto comercial. Isso faz com que a gente tenha que desenvolver dentro do ciberespaço, dentro do consumo em rede, uma preocupação em ajustar esse conteúdo informativo de aspecto cultural, mas também aliando a ele um conteúdo de aspecto comercial, já que a gente vai observar
que essa comunicação em rede leva em conta esses dois fatores. Então, nós vamos precisar desenvolver mecanismos jurídicos que possam resolver esse conflito entre o aspecto cultural do conhecimento e da informação que está sendo veiculado em rede e o aspecto comercial que isso tem a partir do comércio eletrônico ou do e-commerce. Uma das maiores preocupações que a gente pode ter na atualidade dentro da esfera do direito digital diz respeito à privacidade na rede. Estar em rede significa necessariamente estar de alguma maneira exposto, estar de alguma maneira compartilhando informações, compartilhando dados. A partir do momento em que você acessa uma página na internet, em que você busca um conteúdo em rede, você já está deixando acessível alguns dos seus dados pessoais, algumas das suas informações. E conseguir garantir uma tutela para essas informações que são veiculadas em rede, conseguir garantir privacidade para o usuário que vai transitar no universo do ciberespaço, tem sido uma das maiores preocupações desenvolvidas pelo direito digital. Vamos acompanhar no quadro que, entre essas preocupações, a gente vai ver que o direito à privacidade, ele é um direito que está previsto no nosso texto constitucional. A gente vai dizer que a Constituição Federal é a nossa maior norma jurídica. Se a gente pudesse estabelecer uma pirâmide no nosso ordenamento jurídico, a gente conseguiria identificar que o texto constitucional, ele ocupa o topo dessa pirâmide. Ele está no ápice da pirâmide de normas, porque ele é o texto mais importante, mais essencial dentro do nosso ordenamento jurídico. E é nesse texto que nós temos a garantia do direito à privacidade com a proteção da intimidade e da vida privada do indivíduo. Isso significa dizer que no ambiente da rede, no contexto do ciberespaço, a gente vai precisar conseguir encontrar mecanismos de tutelar a privacidade do usuário em rede. O nosso texto constitucional, ao garantir o direito à privacidade, à intimidade e à vida privada, não fez nenhuma distinção em qual formato isso precisa ser garantido. O que significa dizer que todos os ambientes de interação social vão precisar garantir o respeito ao direito fundamental à privacidade. E com a internet, com as redes, não é diferente. Nós precisamos garantir que o usuário, que o consumidor em rede possa ter uma proteção do seu direito à privacidade. Vamos acompanhar no quadro que esta privacidade em rede, é claro que vai se tornar algo extremamente complexo. Principalmente porque os avanços tecnológicos que a gente tem na seara da comunicação vão fazer com que a gente tenha uma grande dificuldade em estabelecer quais são as fronteiras daquilo que é público e daquilo que é privado. Então a gente tem, com o ambiente conectado em rede, uma extrema dificuldade de definir o que tem conotação pública e o que tem conotação privada. E que dados, que informações precisam ser pautadas pelo respeito ao direito à privacidade. Então nós vamos pensar em plataformas, em mecanismos nas redes que tenham condições de garantir um acesso restrito a determinados documentos e, inclusive, rastrear a origem dos conteúdos que são veiculados em rede. Para fazer esse rastreamento de conteúdos veiculados em rede, a gente vai ter alguns mecanismos bastante inovadores que também são produtos desses avanços tecnológicos. Um deles é a tecnologia da blockchain. Vamos acompanhar através do quadro que essa tecnologia da blockchain é uma tecnologia que vai configurar um enorme banco de dados que permite o armazenamento de informação em grande escala e que permite que essas informações sejam distribuídas de maneira fracionadas entre si e conectadas em blocos. Por isso é daí que vem o nome de tecnologia blockchain.
A necessidade que a gente tem de garantir uma confiança nesse modo compartilhado de informações. Esse modelo distribuído das informações precisa ter uma garantia de confiança. E é a partir dessa tecnologia da blockchain, dos registros, que a gente vai poder dar origem ao que a gente chama de critério de confiabilidade. Esse conjunto de informações que estão armazenadas através da tecnologia blockchain, elas não são possíveis de edição, elas não são possíveis de alteração. Então, as informações, os dados que estão ali armazenados, eles podem ser dotados de um aspecto de confiabilidade. E a partir disso, a gente tem como possível a estruturação de um sistema de checagem automática. E isso faz com que a gente tenha uma grande redução nas ocorrências de fraude e de adulteração desses registros. É claro que pensando em fraudes, pensando em alteração, em adulteração de conteúdos, a gente não vai ter uma fórmula mágica para que isso seja possível e para que a gente esteja completamente blindado das ocorrências de fraude, das ocorrências de adulteração desses conteúdos que estão sendo veiculados em rede. Aqui a gente precisa ter em mente que o aspecto jurídico, o direito, ele está sempre um passo atrasado à sociedade. Então, à medida que essas novas tecnologias vão surgindo, vão dando origem a essas novas interações sociais, o mundo do direito, o aspecto jurídico, vai caminhando para tentar regulamentar isso. E é por conta disso que a gente não vai ter todas as respostas prontas para conseguir evitar as fraudes e a adulteração dos conteúdos que são veiculados em rede. Mas a gente tem cada vez mais caminhado para isso. Um desses caminhos que se apresenta para a gente garantir essa segurança em rede é, por exemplo, a utilização do mecanismo da criptografia. Vamos acompanhar no quadro que a criptografia é a utilização de uma chave que faz com que é formada a partir de um conjunto de valores matemáticos e que faz com que o remetente e o destinatário concordem com a codificação de uma determinada mensagem através da senha, que fique ilegível para hackers, E aqui a gente vai associar o termo hackers à ideia de invasores, ou seja, a ideia de pessoas que querem ter acesso a dados de maneira desautorizada, sem que os titulares desses dados, dessas informações e desses conteúdos tenham tido a possibilidade de concordar com a exposição desses dados. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de hackers como a ideia de invasores da privacidade e de um conteúdo que não tem acesso ao público. E pensando em todas essas alternativas e nessa preocupação de garantir direitos do usuário no ambiente virtual, nós tivemos recentemente no Brasil a criação de uma legislação voltada exclusivamente para disciplinar essas relações que acontecem em rede. Esse é o famoso Marco Civil da Internet. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito do Marco Civil da Internet, toda vez que a gente utiliza esse termo, a gente está falando da Lei 12.965 de 2014. Apesar de ser uma legislação de 2014, ela sofre e vem sofrendo cada vez mais alterações. Inclusive, em 2020 e 2021, nós tivemos alterações relacionadas ao Marco Civil da Internet. Mas uma das premissas que a gente pode buscar nessa legislação, que está prevista lá no artigo 7º, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre privacidade em rede. Principalmente porque o Marco Civil da Internet estabelece que no nosso país as comunicações devem ser sigilosas, ou seja, garante a inviolabilidade e o sigilo das comunicações que são realizadas em rede. É claro que nós temos uma exceção para essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de ordem judicial permitindo o acesso a essas formas de comunicação. O Marco Civil da Internet garante, então, privacidade e proteção dos dados pessoais que o usuário se utiliza na internet. E permite ainda que esses dados só possam ser
acessados só possam ser disponibilizados mediante ordem judicial, ou seja, mediante a intervenção do Poder Judiciário. E é justamente por isso que o Marco Civil da Internet representa atualmente um dos maiores instrumentos jurídicos que a gente tem à nossa disposição para garantir a proteção e a privacidade do usuário em rede. A gente chegou agora a um momento muito importante da nossa teleaula. Esse é o momento em que a gente vai aliar teoria e prática. É o momento em que a gente consegue conectar todos esses conteúdos que a gente discutiu até aqui com uma exigência profissional prática. E é assim que a gente consegue aliar teoria e prática e perceber a relevância de todo esse conteúdo teórico que a gente estudou até aqui. E sabendo da importância desse nosso momento para o nosso processo de aprendizagem, a gente vai acompanhar agora no quadro a leitura da descrição do nosso contexto da situação problema. Vejam, o governo de São Paulo, em parceria com a empresa de telefonia móvel Brasnet, em meio à situação de pandemia que assolou o Brasil no ano de 2020, pretende fazer uso dos dados de localização de todos os utilizadores de telefonia celular da empresa. Por meio dessa medida, o Estado de São Paulo pretende ter acesso em tempo real à localização de seus habitantes e assim controlar e fiscalizar as situações potencializadoras de aglomerações, controlando a interação social e a circulação de pessoas, tornando eficientes as medidas de restrição e isolamento social, em face do estado de calamidade pública decretado. Considere que você foi consultado para dar o seu parecer sobre a legalidade da utilização desses dados pessoais com o fim de combater a pandemia. Vejam que essa é, entre muitas, as alternativas que a gente tem visto de combate à pandemia. A pandemia da Covid-19, que se instaurou no nosso país em 2020, fez com que a gente tivesse uma significativa preocupação com as aglomerações, ou seja, com a reunião de pessoas em determinados espaços, já que a gente sabe que essas aglomerações são capazes de potencializar a disseminação do vírus. E o Estado de São Paulo, de acordo com a nossa situação problema estudada aqui, pretende se utilizar dos dados que são colhidos por uma empresa de telefonia móvel, por uma empresa de telefonia celular, para conseguir rastrear a localização dos usuários e assim poder saber onde estão os pontos de aglomeração. Para a gente saber se esse tipo de conduta, se a utilização desses dados dessa maneira é considerada lícita ou não, a gente vai precisar lançar mão de alguns dos conteúdos que a gente já estudou até aqui. Vamos acompanhar no quadro quais são esses conteúdos. Vejam. Aqui a gente precisa trabalhar com a ideia de privacidade em rede, o que significa dizer que a gente vai precisar, no ambiente virtual, no ambiente da rede, ter mecanismos de conseguir proteger a privacidade, a intimidade e a vida privada dos usuários. E por conta disso, nós vamos ter significativas restrições quanto ao compartilhamento de dados que são obtidos em rede. Através do Marco Civil da Internet, uma legislação lá de 2014, a gente viu que os dados pessoais dos usuários não podem ser compartilhados sem que eles tenham, de alguma maneira, autorizado esse compartilhamento. Agora, nesse caso que a gente está estudando aqui, a gente pode observar que os dados que seriam compartilhados pela empresa de telefonia móvel com o poder público são chamados dados anonimizados. Por quê? Porque eles não são dados pessoais, eles não são capazes de identificar o usuário. E esses dados que não são pessoais, que não são capazes de identificar o usuário, podem ser utilizados observadas algumas determinadas finalidades. Discutindo cada um desses conceitos, a gente vai agora acompanhar no quadro a resolução da nossa situação problema. Vejam, obviamente que a crise introduzida pela Covid-19 no Brasil levantou diversas questões sobre a utilização de dados.
especialmente os dados disponibilizados pelos celulares de milhões de brasileiros, como medida de combate à pandemia. Na verdade, a tecnologia permite a utilização de alguns modelos de dados gerados pelos dispositivos móveis, sendo os mais comuns até então os seguintes: a utilização de dados de geolocalização de modo agregado e anonimizado, o monitoramento da circulação de indivíduos e o monitoramento de pessoas infectadas. O caso proposto levanta o debate sobre a utilização de dados de geolocalização, medida esta que inclusive vem sendo utilizada por diversos governos, tanto no Brasil como no estrangeiro, como uma forma de combate à pandemia da Covid-19. Observa-se que a utilização desse modelo de dados propõe a implementação de um índice de distanciamento ideal, com o propósito de mensurar o percentual de indivíduos que estão respeitando as regras de isolamento em uma determinada localidade. Essa tecnologia permite a criação de mapas de calor que apresentam os locais com maior e menor circulação de pessoas. Para tanto, faz uso dos dados agregados e anonimizados, não havendo assim a necessidade de compartilhamento de dados individuais de deslocamento, mas tão somente de um índice geral de deslocamento em determinada localidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, também chamada aí pela sigla LGPD, informou sobre o tema que dados anonimizados não se elevam à categoria de dados pessoais, uma vez que o acesso aos mesmos não permite a identificação do indivíduo. Nesse sentido, a sua utilização é permitida. Sem embargo, a tecnologia deve ser eficiente de modo a garantir a anonimização dos dados, evitando a identificação do indivíduo conforme a disciplina do inciso 2º do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Vejam que se a gente estiver falando, portanto, de dados que não são pessoais, que não são capazes de identificar os indivíduos, eles podem ser utilizados para uma finalidade como essa. A gente vai agora para um momento da nossa teleaula em que a gente pode questionar alguns desses conteúdos que a gente discutiu até aqui de uma maneira mais prática e através de uma reflexão crítica. Vamos acompanhar no quadro qual é o questionamento proposto para esse nosso momento. Vejam, existem limites para o armazenamento de dados compartilhados em rede? Existem limites para o armazenamento de dados compartilhados em redes? A ideia aqui é que os dados que são compartilhados em redes, eles só possam ser armazenados para que eles atendam a sua finalidade. O que significa dizer, por exemplo, que aqueles dados que o consumidor está preenchendo quando ele faz uma compra pela internet só podem ser armazenados para atender aquela finalidade. Então, esses dados só podem ser utilizados por aquela empresa que recebeu esses dados enquanto essa compra está sendo processada, enquanto o pedido está sendo formalizado, enquanto o pagamento está sendo processado, até que o pedido seja efetivamente entregue. Ou seja, esgotada, encerrada, finalizada aquela determinada finalidade que deu origem a essa captação de dados, os dados não podem mais ser armazenados. Dados como, por exemplo, cartões de crédito, formas de pagamento, documentos pessoais, nome, preferências, todos esses dados só podem ser armazenados em rede em duas condições. Nas situações em que o próprio usuário tenha autorizado a utilização desses dados, ou na segunda situação, que é o atendimento daquela finalidade. Esses dados foram captados por um determinado objetivo e, satisfeito, alcançado esse objetivo, esses dados não podem permanecer armazenados em rede. E isso faz com que a gente tenha um maior controle dos dados pessoais dos usuários que são utilizadores das redes, tanto da internet, quanto das redes sociais, quanto do consumo do comércio eletrônico.
A ideia é que o limite para o armazenamento de dados é a finalidade para a qual eles foram captados. Alcançada essa finalidade, nossa legislação não permite o armazenamento desses dados que são veiculados pelos usuários em rede. A utilização da internet como uma forma de comunicação, como uma potencial possibilidade de facilitar a nossa vida, ou seja, a internet apresentando várias formas de facilitar a utilização de inúmeras ferramentas, faz com que a gente dê origem ao conceito que a gente chama hoje de inteligência artificial, ou também chamada de internet das coisas. A internet faz com que a gente possa atribuir uma capacidade de processamento e de interpretação de dados a determinados objetos e faz assim com que a gente possa facilitar a utilização, facilitar a fruição pelos usuários desses determinados objetos. A gente vê aí várias situações, vários exemplos em que isso acontece. Desde o celular, que passa a ter uma capacidade de interpretar os dados que são fornecidos para eles e de nos fornecer respostas e alternativas. Até, por exemplo, a utilização de guias de GPS, a utilização de equipamentos eletrônicos em uma residência que possam ser dotados dessa capacidade de interpretação de dados. Vamos acompanhar no quadro qual é a definição que a gente tem sobre a internet das coisas. A internet das coisas, também chamado de inteligência artificial, ela é uma das nossas promessas, que não é mais de um futuro tão longínquo, né, que não está mais distante de nós, mas que passa a fazer parte da nossa realidade atual, inclusive com um uso bastante rotineiro da internet das coisas. Basicamente, a internet das coisas significa a criação de produtos que tenham interfaces tecnológicas e que alterem a rotina do indivíduo. A gente faz então com que a inteligência artificial possa ser utilizada para facilitar a rotina de um determinado indivíduo. A utilização da internet das coisas, ela vem cada vez mais sendo expandida. E a nossa proposta aqui é falar, por exemplo, de alguns itens de caráter público, utilizados inclusive por governos e por entidades públicas que vão atualmente fazer uso dos instrumentos de inteligência artificial associando aí a internet das coisas. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a possibilidade de identidades digitais de maneira online. A gente tem a possibilidade de votação eletrônica, que também é uma forma de utilização da internet das coisas. Nós temos hoje também, de modo online e em rede, a disponibilização de registros públicos e do sistema notarial, que permite a emissão de certidões e a consulta de determinadas situações através desse sistema. A gente também tem a possibilidade de registros e cadastros de imóveis através da implementação da inteligência artificial associada à internet das coisas. A gente tem mecanismos de internet das coisas utilizados para financiamento de partidos políticos, para processos licitatórios que estão aí diretamente envolvidos com a captação de recursos públicos e também para a gestão da propriedade intelectual que é veiculada em rede. É claro que aqui a gente está tratando de algumas das possibilidades de utilização da internet das coisas, mas a gente tem atualmente vários exemplos que podem ilustrar como a internet das coisas vem sendo utilizada. Desde aqueles mais facilitados, daqueles que a gente mais tem dentro da nossa rotina, como é o caso, por exemplo, das instituições bancárias que disponibilizam através dos smartphones ferramentas que podem facilitar a rotina dos seus clientes, a rotina dos seus usuários, até outras opções de utilização da internet das coisas, como geladeiras inteligentes, canais de comunicação e iluminação que podem estabelecer a vontade do usuário através do comando de voz. Tudo isso tem a ver com a inteligência artificial sendo associada para
facilitar a utilização do indivíduo. E a gente tem aí os mais variados exemplos que demonstram como esse tipo de ferramenta tem sido utilizado. Mas eu quero comentar aqui com você uma das formas que tem sido bastante propagada e que é uma promessa da utilização da inteligência artificial associada à internet das coisas. Vamos conhecer no quadro a proposta da identidade digital, que vem sendo utilizada também no Brasil. A identidade digital é uma forma de identificação através de meios digitais. E aí, com isso, a gente faz com que nós tenhamos a identificação de pessoas através de serviços de tecnologia para que eles possam acessar, inclusive, serviços digitais de maneira gratuita e que esteja disponível para todos os cidadãos brasileiros. Alguns órgãos públicos, inclusive, já fazem uso dessa identidade digital. A gente tem no Brasil, por exemplo, o portal, que é o chamado gov.br, em que você pode fazer o seu cadastro e que garante a identificação para fazer uso de vários serviços digitais que são disponibilizados pelo governo. Atualmente, esse cadastro é feito com base no número do CPF, mas ele exige aí algumas opções de acesso. A gente pode ter o login por QR Code, a utilização de dados compartilhados com instituições bancárias para fazer uso dessa identidade digital. A gente tem a própria certificação digital também sendo utilizada para isso, inclusive com a possibilidade de certificação em nuvem. A identidade digital, por exemplo, é hoje um dos mecanismos que vem sendo utilizado para que as pessoas possam ter acesso aos serviços de previdência social. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é um dos portais que, para ter acesso aos seus serviços, aos documentos, fazer solicitação de pedidos de benefícios previdenciários, acompanhar o andamento de processos administrativos, já se utiliza do portal gov.br para a identificação dos seus usuários. Qualquer pessoa acessando o portal gov.br pode fazer a criação de um login e senha que permite utilizar vários serviços que atualmente são disponibilizados de modo integralmente digital. A internet das coisas também vem potencializando o que a gente chama de governo digital. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito do governo digital, nós temos hoje no Brasil a utilização de vários canais conectados com instituições públicas e a disponibilização de vários serviços exclusivamente através dessa identificação digital. A gente tem, por exemplo, o aplicativo Conect SUS, que é utilizado para serviços do SUS. A gente tem portais relacionados ao Enem, Sisu, FIES, ProUni, também inteiramente digital. Nós temos atualmente a carteira digital de trânsito, famosa CNH digital. Também temos atualmente a carteira de trabalho exclusivamente em meio digital. Temos o portal da Previdência Social, que é o portal do Meu INSS, que permite a solicitação de benefícios e serviços da Previdência Social. Serviços relacionados à Receita Federal, como, por exemplo, a emissão de declarações de imposto de renda. Juntas comerciais que também vão fazer isso através da internet. Portal e-social e documentos que também podem ser obtidos, inclusive, propriamente do Exército, como a carteira de reservista, que pode ser solicitada, que pode ser iniciada através de um procedimento exclusivamente virtual. Então, essa ideia de governo digital tem a ver com essa conexão que é feita entre as instituições públicas com a disponibilização de serviços públicos e usuários fazendo uso da inteligência artificial e da disponibilização de conteúdos e serviços públicos exclusivamente digitais.
O direito industrial é uma parte específica do nosso ordenamento jurídico que se conecta muito com essa propagação, com essa divisão dos conteúdos em conteúdos do ambiente físico, conteúdos do ambiente virtual e a proteção de direito que todos esses conteúdos precisam ter para que os direitos dos seus autores, dos seus criadores, dos seus inventores possam ser tutelados. Vamos acompanhar no quadro o que é o direito industrial. Quando a gente fala de direito industrial, a gente está falando de um sistema, de um conjunto de proteção jurídica que é destinado aos bens de natureza intelectuais. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma tutela específica sobre a inovação, sobre as invenções que podem afetar o setor industrial e que, por conta disso, podem ser alvo de grandes investimentos e que, a partir disso, merecem tutela. O direito industrial está especificamente previsto aí como um objeto de tutela do nosso ordenamento jurídico através dos seguintes institutos. A gente vai ter como bens jurídicos de natureza industrial a invenção. Nós teremos os modelos de utilidade, os desenhos industriais e os sinais distintivos. Cada um desses itens são bens jurídicos intelectuais que possuem aplicação industrial e que, portanto, vão possuir algum tipo de tutela jurídica, ou seja, vão ser acompanhados de uma proteção jurídica que é fornecida pelo direito industrial. A ideia aqui é que esses bens que são produtos da atividade intelectual do ser humano possam ser protegidos juridicamente a partir de instrumentos próprios para isso. Um desses instrumentos é a patente. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito da patente, quando nós falamos em patente, em direito industrial, a gente está falando da proteção da criação intelectual. Então, a gente vai ter aquele bem que foi criado, que foi desenvolvido pelo intelecto humano e que, portanto, é produto de um esforço mental humano sendo tutelado juridicamente, sendo protegido. Principalmente quando essa invenção, quando essa criação ainda não tenha sido levado a conhecimento público. Toda vez que a gente tiver, então, uma invenção, uma criação que seja capaz de ter aplicação em escala industrial, a gente vai ter a proteção disso através do sistema de patentes. Só que para a gente angariar essa proteção que o sistema de patentes exige, a gente vai precisar observar alguns requisitos. Os requisitos que a gente precisa para ter garantia da proteção às patentes estão previstos lá na Lei 9.279 de 1996, que é a Lei de Propriedade Industrial. O artigo 8º vai falar em 3 requisitos essenciais. O requisito de novidade, de atividade inventiva e de aplicação industrial. Vejam que aqui, então, a gente está falando sobre os requisitos de novidade, inventividade e de que essa criação possa ser aplicada, ou seja, possa ser utilizada em escala industrial. Para que a gente possa ter a aplicação da proteção jurídica da patente, ou seja, desse conjunto de normas jurídicas que visa proteger esse conteúdo da criação, esse conteúdo da invenção, a gente precisa ter a observância desses 3 requisitos. Vamos acompanhar no quadro como é que a gente faz para identificar cada um desses requisitos. Vejam, quando a gente fala na exigência da novidade, é porque a gente está dizendo que essa proteção jurídica, ela só vai recair sobre aquilo que seja novo, sobre aquilo que seja desconhecido, tá? Então, o artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial, ele vai revelar de que se o bem ele não é revestido de uma novidade, se o seu estado de técnica ele é óbvio, ele é de conhecimento público, a gente não vai ter a necessidade de garantir alguma proteção a isso. Então, nós só vamos proteger, a partir do sistema de patentes, aquilo que seja original, aquilo que seja novo, tá?
Além do requisito da novidade, a gente precisa observar também o pressuposto da inventividade. Significa dizer que precisa ser produto da atividade intelectual do homem, do ser humano, o resultado dessa atividade inventiva. Então, o homem, o ser humano, fazendo uso da sua atividade intelectual, vai inovar o conteúdo do estado da técnica, tá? De modo sempre que isso não seja algo óbvio, que isso não seja algo evidente. E o terceiro requisito para que a gente tenha a aplicação do sistema protetivo das patentes é a industrialidade. O que significa dizer que nós só vamos proteger aquilo que tenha aplicação industrial. Aquelas manifestações, produtos do intelecto humano que tenham apenas caráter artístico, que não tenham aplicação industrial, não vão contar com a tutela do direito industrial. Vamos acompanhar no quadro qual é o prazo que a gente tem para observância desta proteção jurídica de patentes, tá? A proteção do sistema que é instaurado com a emissão de uma carta de patente é a possibilidade de que apenas o seu inventor possa fazer o uso exclusivo da sua exploração econômica daquela determinada invenção. Isso vai acontecer pelo prazo legal de 20 anos que está previsto na Lei de Propriedade Industrial. A gente vai conhecer também o INPE, que é um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é um organismo que no Brasil é responsável pela emissão dessa carta de patente. Então, à luz de alguma invenção, o inventor pode então procurar o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para fazer a observância, para identificar os requisitos de novidade, inventividade e industrialidade e, a partir disso, garantir a proteção de exploração econômica de modo exclusivo pelo prazo de até 20 anos. O direito industrial, ele vai se desenvolver, ele vai se dividir também sobre um aspecto do direito autoral. O direito autoral, ele vai ser esse conjunto de normas que busca tutelar as prerrogativas que o autor tem em relação à sua obra. Vamos acompanhar no quadro que, a respeito do direito autoral, a gente vai identificar que ele é, portanto, um conjunto de normas que visam regular as relações jurídicas constituídas em razão da criação e da utilização de obras intelectuais, estéticas, literárias, científicas, ou seja, todas as criações, produtos aí da atividade do gênio humano, principalmente aquelas voltadas à sensibilização e à transmissão de conhecimento. Isso é uma obra. E essas relações que se estabelecem entre o autor e a obra são relações jurídicas que vão ter uma proteção. Essa proteção está prevista na Lei 9.610 de 1998, que é um dispositivo legal, que é um diploma legal que atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais no Brasil. Essa legislação garante que o titular desses bens culturais, dessa obra, ele tem o direito exclusivo de exploração econômica. E isso vai fazer com que a gente atraia aí a exclusividade nos atos de publicação, reprodução, divulgação do conteúdo, transmissão, comunicação desse conteúdo a outras pessoas. Então vejam que o direito autoral ele vai proteger o direito que o autor tem em relação à sua obra, à sua criação. Quando essa obra não tenha uma aplicação industrial, como é, por exemplo, o caso de obras literárias, não significa que essas obras não tenham nenhuma proteção jurídica. O direito autoral é justamente o ramo do nosso ordenamento jurídico que cuida da proteção dessas obras que tenham sido produtos da atividade humana e que não sejam voltadas à aplicação industrial, mas que sejam de natureza científica, de natureza literária ou de natureza artística. Existe uma distinção bem importante que a gente precisa fazer quando a gente fala sobre o direito autoral.
Vamos acompanhar no quadro qual é essa distinção. A gente vai dizer que o autor ele tem dois direitos específicos sobre a sua obra. Um desses direitos ele tem um conteúdo de natureza pessoal. Ele tem um conteúdo de natureza moral, que é, por exemplo, o direito que o autor tem de ser identificado como autor daquela determinada obra. Esse direito autoral de natureza pessoal, de natureza moral, ele não pode ser transferido. Ele é do autor e vai ser exclusivamente dele. Agora, a gente tem um outro escopo, né, uma outra natureza de poderes que também são relacionados ao autor, que tem escopo patrimonial. E esse escopo patrimonial do autor, ele pode ser transferido, ou seja, ele pode ser transmitido a uma outra pessoa. Então, o autor ele tem sempre o direito moral, o direito de natureza pessoal, de ser identificado em relação à sua obra, mas ele tem a possibilidade de transmitir os seus direitos de natureza patrimonial, de ceder direitos autorais de maneira gratuita, de maneira remunerada, por determinado período de tempo. Então, os direitos de natureza pessoal, que é a identificação do autor à obra, não são passíveis de serem transmitidos. Eles são sempre conservados exclusivamente com o autor da obra. Mas os direitos de exploração econômica, de aspecto patrimonial, eles podem ser cedidos pelo autor a qualquer pessoa em condições remuneradas, gratuitas e por determinado período de tempo. Vamos acompanhar no quadro também um outro assunto relacionado ao direito autoral que diz respeito à desnecessidade de registro. A proteção do direito autoral, ela independe de qualquer formalidade de registro. É diferente da proteção do direito industrial. O direito industrial, ele depende do registro que tem que ser feito pelo inventor, pelo criador, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Em relação à propriedade industrial, é apenas a partir do registro dela, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que aquele inventor passa a ter uma proteção jurídica. Em relação às obras, ao direito autoral, ou seja, a criação do intelecto humano que não tem aplicação industrial, a gente não precisa de nenhum registro para que essa proteção seja garantida ao seu autor, ao seu criador. Vamos acompanhar agora no quadro qual é o prazo desta proteção. A gente viu que para as invenções e as criações que tenham aplicação industrial, o prazo de proteção que é garantido pela emissão da carta de patente é de 20 anos. Agora, em relação ao direito autoral, o prazo de proteção, né, desse aspecto patrimonial é de 70 anos, tá? E aqui a gente tem, então, a proteção do escopo patrimonial, dos poderes garantidos ao autor, prolonga-se no tempo até 70 anos, que são contabilizados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento. Então, o autor tem aí preservado seus direitos autorais até 70 anos depois do seu falecimento. Um prazo aí bastante diferente do prazo da carta de patente de 20 anos. Depois desse prazo, a gente diz que a obra cai em domínio público. Isso significa dizer que ela pode ter a sua utilização e exploração econômica independente de autorização. Os herdeiros do autor não têm poder, por exemplo, de barrar a utilização e a exploração econômica da obra quando ela cai em domínio público. Lembrem-se aqui que esse domínio público é apenas a respeito do aspecto patrimonial. O aspecto pessoal, que garante ao autor o direito de ser identificado como criador daquela determinada obra, ele não é passível de prazo, tá? Ele perdura de modo perpétuo. Vamos agora a uma outra situação problema. A gente já sabe que a situação problema é aquele momento em que a gente consegue aliar teoria e prática e reconhecer a importância de todos esses conteúdos que a gente estudou até aqui. E sabendo da relevância desse nosso momento da aprendizagem, a gente vai acompanhar no quadro agora a descrição da nossa situação problema.
Vejam, considere que uma determinada empresa no ramo de alimentos atua no mercado há mais de 10 anos. Já consolidou o seu público de consumidores através da marca Boa Comida e é popularmente reconhecida em seu nicho de mercado. No entanto, recentemente recebeu uma notificação em que consta a impossibilidade de continuar se utilizando da marca Boa Comida, em razão da mesma ter sido registrada há 6 meses por uma outra empresa, que atua no mesmo ramo no âmbito do comércio eletrônico. Neste caso, a quem deve ser atribuído o direito de utilização da marca Boa Comida? Vejam que aqui a gente tem, então, o nome empresarial, a utilização de uma marca sendo discutida. A gente precisa observar que nesse cenário nós podemos identificar que a gente tem uma marca que já está consolidada no mercado com a utilização desta marca Boa Comida e, portanto, a gente vai precisar atribuir uma proteção jurídica a isso, mas a gente tem uma outra marca que fez o registro da sua utilização, ou seja, que tornou formal a utilização de uma determinada marca. Para resolver uma problema como essa, a gente vai acompanhar agora no quadro alguns dos conceitos que precisam fazer parte do nosso estudo. Aqui a gente vai falar sobre a propriedade industrial, a proteção de marcas, ela é uma proteção que deriva da propriedade industrial. A gente sabe que nós temos uma proteção jurídica para todas as criações humanas, inclusive para as marcas. E essa proteção jurídica, ela se inicia a partir do registro. Então, a gente precisa avaliar que a marca que fez o seu registro, ela já tem condições de ter uma proteção jurídica sobre aquela determinada marca. Em relação à nossa problema, vamos acompanhar a resolução que vai pontuar os seguintes aspectos. A proteção da marca se inicia a partir da realização de seu registro, que deve ser formalizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo a tutela conferida àquele que primeiro realizar o requerimento de registro. Dessa forma, a empresa que realizou o requerimento de registro detém a proteção da exclusividade de utilização da marca. Vejam que num cenário como esse, a gente vai observar que aquela empresa que ainda que tenha se utilizado do nome de uma determinada marca, mas que não tenha se preocupado com a formalização do seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não tem proteção jurídica. A proteção jurídica do Instituto das Marcas acontece a partir do seu registro. E é por isso que aquelas pessoas que estão iniciando, que estão consolidando uma marca, ainda que estejam em fase inicial, já precisam se preocupar com a realidade de providenciar o registro da marca. Porque é apenas a partir do requerimento de registro de marca que essa proteção jurídica começa a ser angariada, começa a ser aplicada àquele determinado criador. É claro que nós temos algumas exceções para esse requisito do requerimento, principalmente quando a gente tenha marcas que já estão registradas em outros países e que tenham um renome, que tenham um destaque internacional muito consolidado e que vão ter proteção jurídica no Brasil, mesmo que não tenham feito seu registro. Mas isso é uma proteção jurídica que deriva de tratados internacionais e que vai se aplicar a situações excepcionais, principalmente a marcas que já têm o seu registro em um outro país. No Brasil, a tutela jurídica da marca, através da licença de patentes, só vai ser feita a partir do momento em que o detentor daquela marca fizer o seu registro. E aí vale a regra do tempo. Aquele que primeiro fez o registro é aquele que vai ter a proteção jurídica para aquela determinada marca. E é por isso que é tão importante para aqueles que se utilizam das marcas, para aqueles que estão consolidando, que estão criando a sua marca, terem em mente a preocupação de buscar a proteção jurídica através do requerimento de registro das marcas.
Esse requerimento de registro ele é feito através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPE, que é um instituto público, um órgão público que vai fazer a gerência desses registros de marcas. A partir do registro, a marca se torna pública e aí ninguém pode utilizar, ninguém pode fazer uso daquela marca sem a autorização do seu detentor. Nosso momento de interação permite a compreensão de alguns dos assuntos que a gente estudou até aqui, através de alguns questionamentos. Vamos acompanhar agora um dos questionamentos propostos sobre os temas que a gente estudou até aqui. Vejam, qual a proteção dos dados utilizados pela internet das coisas? Qual a proteção dos dados utilizados pela internet das coisas? Aqui a gente vai precisar pensar que nós já conhecemos o que é a internet das coisas, né? A gente fala em internet das coisas pensando aí no cenário de uma determinada associação de inteligência artificial a determinados objetos ou funções que possam impactar diretamente a vida dos indivíduos. Então, a internet das coisas faz com que a gente tenha uma potencialização na facilitação de determinadas utilidades, de determinados objetos na rotina das pessoas. É isso que a internet das coisas faz. A gente tem aplicações da internet das coisas em variados setores. Nós vimos aqui durante a nossa teleaula aplicações de instituições públicas da inteligência artificial, dos sistemas de internet das coisas para disponibilização de serviços públicos, para disponibilização de acesso a informações públicas. Mas a gente tem a internet das coisas atualmente aplicada a mais infinita variedade de utilização. Um desses exemplos, que é sem dúvida nenhuma um dos exemplos mais conhecidos, são as aplicações de instituições financeiras, né? De bancos que disponibilizam serviços através da internet das coisas, por aplicativos, por perfis de inteligência artificial que podem utilizar os usuários, que podem facilitar, né, que podem auxiliar os usuários na utilização dos mais variados serviços. Mas uma coisa a gente tem que pensar. Para fazer a implementação dessa facilitação na utilização desses recursos, ou seja, para fazer com que nós tenhamos os indivíduos com um acesso mais facilitado a determinados recursos, a determinados mecanismos que são utilizados na vida cotidiana, a internet das coisas ela precisa fazer uma captação de dados, uma captação de informações. Se a gente pensar, por exemplo, na esfera dos celulares, imaginem a quantidade de informações que o seu aparelho celular, que o seu dispositivo de celular armazena sobre você. E com a internet das coisas não é diferente. Toda vez que a gente tiver a associação da inteligência artificial para facilitar a utilização de um determinado objeto, de um determinado mecanismo, necessariamente haverá um compartilhamento de dados para que isso possa se concretizar, para que isso possa ser aplicado. E aqui a gente vai ter que pensar nos critérios de privacidade. O direito à privacidade, à intimidade, à vida privada é um direito previsto no nosso texto constitucional que tem a garantia de um direito fundamental e que por isso precisa ser observada em todas as escalas, inclusive nas escalas relacionadas à internet das coisas. Portanto, aqueles dados que são compartilhados com esses sistemas de inteligência artificial, eles só podem ser utilizados, armazenados e compartilhados em duas situações. Na situação em que o próprio usuário tenha autorizado o compartilhamento desses dados, então o usuário precisa ser questionado se ele autoriza a utilização, o tratamento e o compartilhamento desses dados pela ferramenta que se utiliza deles. E uma segunda forma de utilização e de armazenamento desses dados diz respeito à sua finalidade. Então, os dados que são compartilhados com essa inteligência artificial que vai fazer a aplicação da internet das coisas só podem ser utilizados para aquela respectiva necessidade. Nós não temos, através da nossa legislação nacional, no Brasil, a possibilidade de compartilhamento de dados
sem a autorização dos usuários ou sem o atendimento da finalidade para a qual esses dados foram captados. E isso se aplica também à estrutura que é utilizada pela internet das coisas. O regramento sobre a privacidade dos dados que são veiculados em rede vão ser encontrados na legislação do Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados, que já está valendo no Brasil. Chegamos agora ao momento de recapitular os principais assuntos que a gente estudou na aula de hoje. E na aula de hoje a gente estudou muita coisa que se relaciona com o direito digital. Aqui a gente já sabe que o direito digital é essa parte do nosso ordenamento jurídico que vai tentar regulamentar as conexões que são verificadas a partir da internet, do ciberespaço, dos riscos cibernéticos que podem ocorrer dentro dessa interação social que é feita em rede. Vamos acompanhar no quadro os principais assuntos que a gente estudou na aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós estudamos o que é o direito digital, pensando aí nessa parte, né, do nosso ordenamento jurídico que permite pensar em alternativas que possam proteger os usuários que estão em rede, os indivíduos que estão conectados no ciberespaço. Nós estudamos também que a privacidade é um direito fundamental, está previsto no nosso ordenamento jurídico através da Constituição Federal, que é a norma jurídica mais importante. A gente viu que os dados que os usuários compartilham através dos seus sistemas, né? Os dados que são fornecidos pelos usuários em rede não podem ser compartilhados sem que eles tenham tido autorização expressa para esse sentido. Inclusive, sobre o assunto da privacidade em rede, a gente tem atualmente em vigência no país a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação que vai impor uma série de responsabilidades para todos os agentes que, a qualquer título, façam a captação de dados. Então, qualquer pessoa, para qualquer atividade que faça a captação de dados, vai ter a responsabilidade de tratar esses dados, de armazenar esses dados à luz do que está especificado na Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo que faz captação de dados para qualquer atividade precisa se enquadrar na política de proteção de dados que está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. E se alguém descumprir, ou seja, se nós tivermos um agente que está fazendo a captação de dados, mas que não está se responsabilizando por esse tratamento, por esse armazenamento, pelas formas de compartilhamento de dados, a gente tem responsabilizações civis, criminais e administrativas, inclusive com a possibilidade de multas que estão estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados e que podem incidir sobre o faturamento das empresas. Então, cada vez mais a gente tem a exigência de que as empresas possam se adequar à nossa política de proteção de dados no Brasil. Vamos acompanhar no quadro outros assuntos que também foram objetos da nossa aula de hoje. Hoje nós estudamos a propriedade intelectual e a tutela jurídica. A gente diz que a propriedade intelectual, ela possui dois aspectos, né? Ela possui o aspecto da propriedade industrial e da propriedade autoral, né? Em geral, a propriedade industrial vai estar ligada aí à ideia de proteção através do sistema de patentes, né? Que é regulamentado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPE, tá? Em geral, as cartas de patente vão conferir o prazo de 20 anos para a utilização daquela determinada invenção. Uma outra aplicação da propriedade intelectual é o direito autoral. O direito autoral, como a gente viu, também dá origem a duas proteções jurídicas distintas. Uma delas é uma proteção jurídica de cunho patrimonial, de cunho financeiro, que é a proteção de direito material de escopo patrimonial.
Nesses casos, a gente vai ter a nossa legislação conferindo em vida para o autor a utilização, a exploração econômica exclusiva da sua obra e que pode ser cedida, ou seja, que pode ser disponibilizada para uma outra pessoa de acordo com o interesse que o próprio autor manifeste sobre isso. Então, o aspecto patrimonial do direito autoral pode ser cedido, né? Pode ser transferido a uma outra pessoa. Agora, o aspecto pessoal do direito material não pode ser cedido, ou seja, a vinculação do autor à sua obra é algo que deve acontecer de maneira permanente. E com isso a gente encerra nossa aula 2 da disciplina de Ações de Engajamento do Consumidor, que se dedicou ao estudo especificamente do direito digital. Desejo a você bons estudos e até as próximas aulas.